nessa prevenção. E temos uma lista de espera de quase 400 crianças que gostariam de estar lá conosco, sendo protegidas, sendo ministradas, sendo orientadas, tendo essa prevenção do desvio nas suas vidas na Fundação Batista, mas infelizmente não temos essa condição. Eu tenho estado como pastor de responsabilidade social, tenho estado na Fundação e tenho estado na cidade, agindo em muitas frentes. Nesse sentido, pode colocar o primeiro slide, por favor. Isso. Nesse sentido, nós temos uma palavra hoje pela manhã para apresentarmos alguns desafios, para apresentarmos algumas coisas que estão acontecendo. Me ajuda a tirar aqui. Então, trazer alguns desafios, algumas coisas, e vamos, enquanto família e BPC, passear em alguns textos da Bíblia, passear em alguns dados estatísticos do país, do mundo e da nossa cidade, e vamos lançar alguns desafios que são urgentes e emergentes. Essa foto foi tirada essa semana, enquanto as crianças faziam uma recreação na nossa quadra, e eu queria trazer uma reflexão nessa direção, aonde nós podemos ter um amor prático. Dá mais um clique para mim, por favor. Obrigado. No livro de Isaías, o profeta teve um encontro com Deus. E aí, o texto diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Três coisas que eu queria destacar nesse início do capítulo 6 de Isaías, para nos nortear na reflexão que faremos daqui por diante. Primeira coisa, os olhos dele contemplam o Senhor. Ele vê, ele tem uma visão de quem é Deus. Ele contempla os anjos, dizendo que ele é santo, 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 a majestade, a magnitude, a santidade de Deus. Então a primeira visão que ele tem é a visão de quem Deus é. E por esse versículo a gente vê que os olhos deles viram o Rei, e então ele tem uma visão de Deus, de quem é Deus. Precisamos ter essa visão, essa percepção de quem é Deus. O Deus que criou as coisas, o Deus que sustenta as coisas, o Deus que está a par de tudo que tem acontecido aqui e nos confins dessa cidade. Quando eu digo os confins, são nas periferias dessa cidade. Irmãos, Deus, Ele é amor, e Ele quer que o amor dele chegue a muitas pessoas. Ele quer nos usar como instrumentos para isso. Então, como Isaías, precisamos ter essa percepção de quem Deus é e o que Ele significa para mim, na minha história, na minha existência. Então, a segunda percepção que Isaías tem é a visão dele mesmo. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ele passa a perceber quem ele é, como ele é. Nós somos pecadores, nós somos pessoas que dependemos muito da graça de Deus. Nós dependemos do suporte de Deus, da bondosa mão de Deus, das misericórdias de Deus, da graça dele sendo derramada abundantemente sobre nós. As pessoas que têm feito os devocionais nos últimos meses têm percebido a direção que nós temos sido ministrados, de que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus e do amor que nós precisamos ofertar a outras pessoas. Então Isaías tem essas primeiras duas visões, uma visão de quem é Deus, a segunda visão, a visão de quem Ele é, e a terceira visão é a visão de que Ele habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele tem uma percepção do contexto, do que está cercando a existência dele. Então, três visões de Isaías: uma visão de Deus, a visão dele mesmo, a visão do contexto em que ele está inserido. Precisamos ter esse tipo de percepção, irmãos, de
quem Deus é, o que Ele é e significa para mim, da santidade dEle. Temos que ter a percepção de quem nós somos. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos sido muito abençoados e temos que ter corações gratos por tudo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Mas também precisamos ter uma percepção do contexto que nos cerca. E é justamente nessa direção que eu pretendo ir agora, mostrando para os irmãos um pouquinho do que eu tenho percebido, um pouquinho do que eu tenho experimentado, do pouquinho que eu tenho tido de informação acerca de um contexto que talvez os irmãos não tenham essas informações tão a miúdo. Eu queria passar a dividir com vocês. Estamos cercados de um contexto que não é dos melhores, para não dizer quase que dos piores. Vamos lá. Passa o próximo para mim. O Brasil tem 11 das 30 cidades mais violentas do mundo, segundo a ONU. O Brasil é o país com mais cidades na lista dessas cidades mais violentas, seguida pelo México. E aí, Vitória, nesse ranking mundial, está em 14º lugar. Violência por morte. Morte por arma de fogo, mortes violentas. Vitória está em 14º lugar entre as cidades do mundo, segundo o levantamento das Nações Unidas. Pode passar o próximo. Taxa de homicídios por 100 mil habitantes em cada estado do Brasil, 2013 e 2014. Espírito Santo está em 2º lugar, a gente só perde para Alagoas. Esse é o contexto que nos cerca. E eu coloquei as outras cidades: Ceará, Goiás, Bahia, Sergipe, Pará, Paraíba, Distrito Federal. Pode passar o próximo. E aí, as outras cidades, passa o próximo até o 27º, os 3 últimos, ali, Piauí, São Paulo e Santa Catarina. E no ranking do nosso país, o Espírito Santo está em 2º lugar entre as cidades mais violentas, 14ª do mundo. Pode passar. Alagoas, Espírito Santo e Paraíba são os estados com as maiores taxas de homicídio de negros. 80,5, 65 e 60,5 para cada 100 mil negros, respectivamente. Isso é um absurdo em termos de números, explicado aqui embaixo. Níveis absurdamente altos se considerarmos que o Brasil nesse ano apresentou taxa geral de homicídios de 27,4% para cada 100 mil habitantes, e essa taxa foi a 5ª maior do mundo entre 90 países pesquisados. Então, os negros estão morrendo aqui, nesse estado. São os que mais morrem, os negros e os pobres. E alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Vamos ao próximo. O Estado do Espírito Santo tem sido objeto de sanção crítica a partir do cenário internacional por meio da OEA, Organização dos Estados Americanos, em função da sua ineficiência e descaso com a situação dos adolescentes em conflito com a lei, no que diz respeito, em especial, ao cumprimento de medidas socioeducativas. Tal situação se agrava pelo fato de sermos o 2º estado onde mais se matam adolescentes e jovens no Brasil. Bom, é o único estado brasileiro que tem esse tipo de sanção. É o único estado brasileiro que tem uma condenação internacional. E ainda, em março desse ano, teria no Chile uma audiência para ver se nós sairíamos desse estado. Antes da audiência, na reunião que tem aqui como é que é o nome da comissão, gente? Me ajuda aí. Comissão interinstitucional. A comissão interinstitucional, que é uma comissão que foi implantada justamente por conta dessa condenação, uma pessoa que é o representante trouxe a informação do seguinte: antes de haver audiência, já trouxeram a resposta de renovação da sanção. Nem audiência teve. Então, continuamos aí nesse estado. Próximo. O nosso município tem atualmente cerca de 400 adolescentes cumprindo medida socioeducativa. Socioeducativa de
LA, que é liberdade assistida, e PSC, que é prestação de serviço comunitário. Tá certo? Só que desses 400, em torno de 200 nem se apresentam aos CREAs. Nós temos, e aí em outros slides vai ter isso, são mais de 1000 meninos cumprindo medida em regime fechado e isso, pode deixar aí mesmo. Em regime fechado, nós temos mais de 1000 meninos e meninas. 400 só em Vitória cumprindo LA e PSC, liberdade assistida e prestação de serviço comunitário. Dos 400, metade não aparece lá. E os que aparecem, vocês vão ver os números que eu vou estar trazendo mais adiante. A UNAI Maruípe tem em torno de 200 meninos. Atualmente tem um pouco menos. Sabe por quê? Porque os agentes se algemaram, passou na televisão isso, eles se algemaram em frente à UNAI e disseram assim: nós estamos trabalhando em cima de uma bomba relógio, nós não vamos permitir que entre mais nenhum menino, vão ter que ser feitas transferências. E aí, por pressão dos agentes, foram feitas transferências, mas hoje já está chegando a 170, 100, tá por ali, não diminuiu muito não, mas nessa época tinham 206 meninos, quando os agentes se algemaram em frente à UNAI, aqui em Maruípe. E o fluxo de atendimento não funciona. O menino que entra na UNAI, que é a Unidade de Atendimento Inicial, essa sigla significa, todo menino no estado que é preso, ele vem para a UNAI. Sabe quanto tempo ele deveria estar ali? 24 horas. Em 24 horas ele teria que ser ouvido pelo juiz, ele teria que ser atendido pela Defensoria, Ministério Público, todo o fluxo deveria acontecer, e se ele fosse condenado a alguma medida socioeducativa de internação ou coisa parecida, ele iria para uma medida, ou voltaria para sua casa, mas em 24 horas, os meninos ficam meses ali, porque o fluxo não acontece. E aí tem muita gente, além do governo do estado, que tem culpa no cartório, mas tudo incide às vezes em cima só do governo do estado. Unip e Unis estão superlotadas. Vocês viram aí uma última rebelião que teve, foi justamente porque disseram que iam fazer algumas transferências de meninos para lá e já estava superlotado e eles acabaram fazendo lá uma rebelião. Ministério Público, Conselho Estadual, que é o CRIAD, OAB, Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Judiciário, o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, a OEA, todos estão pressionando para que esse quadro se modifique. Mas o fato é que, nesse momento, esse é o quadro que está estabelecido. Não se tem aonde colocar os meninos. E aonde os meninos estão, não são adequados. Eu costumo dizer, em relação ao UNAI, que se eu tivesse um cachorro leproso, eu não colocaria lá. E esses meninos estão lá. É subhumano aquilo lá. Pode passar. Esse é um dos cultos que nós fizemos lá na UNAI. Nós fazemos alguns cultos lá. O próximo que nós vamos fazer, eu vou tentar fazer no domingo, que algumas pessoas, o pessoal do Pão e Sal, inclusive, me solicitou isso, disseram que domingo à tarde era o melhor dia para fazermos os cultos na UNAI. Então vamos colocar no boletim, vamos colocar no Face da igreja e também da fundação, e vamos colocar no site, que as pessoas que estiverem interessadas, não podemos levar muitas pessoas, talvez no máximo 20 pessoas, mas nós faremos pelo menos um culto por mês na UNAI. Pode passar a outra, obrigado. Bom, atualmente eu sou o coordenador da Comissão de Medidas Socioeducativas do CRIAD, do Conselho Estadual da Criança e Adolescente do Estado. Então, chegam nas minhas mãos, ou chegam lá para a secretária e ela passa para mim, as denúncias das unidades de internação. Denúncias de quê? Os meninos dizem que eles têm muito mais carcereiros do que agentes de medida socioeducativa. Não são todos, porque eu conheço alguns lá de dentro que realmente tentam humanizar o tratamento, mas a maioria deles acabam ainda tratando os meninos como se eles fossem carcereiros e os meninos fossem adultos, e tratam daquele jeito que vocês já podem imaginar. Fazendo um parêntese, e aí a gente tem que ser... o governo do estado tem feito muitas coisas que eu não gosto, mas em relação aos agentes, eles têm tentado dar treinamento, têm contratado a UFES,
Eu tenho visto um movimento do governo do estado para tentar fazer algo melhorar nessa direção, mas ainda não temos bons resultados. Violências e maus tratos, justamente por conta desses carcereiros. Agressividade entre os internos, comida estragada, tivemos episódios disso, e suicídios. Isso nas unidades de internação, seja o MIP, seja o NAI, seja a UNIS, seja qualquer uma delas. Irmãos, nós estamos com lugares que são fábricas de delinquentes ou fábricas de distorção de caráter ou coisa parecida, menos um lugar de medida socioeducativa. A realidade hoje não é boa. Eu falei isso para um dos secretários de Justiça do Estado numa reunião que tivemos com ele, pelo CRIAD. Eu já conversei isso atualmente com a atual presidente do IASES, doutora Ana. Então, nós temos problemas muito graves nessa área da criança e do adolescente no nosso estado. Pode passar. Eles não são tratados como gente e vão se relacionar como gente socialmente falando, como? Se eles não são tratados como gente, como que eles vão se relacionar como gente? E aí, aqui tem uma conta que está sendo paga pelo nosso município e que talvez ela tivesse que ser dividida com outras pessoas, mas não tem sido. Cerca de 80% desses meninos que estão hoje nas unidades de internação reincidem. Reincidir é voltar a ser preso. 20% deles não reincidem. Por quê? Porque morrem antes. O Estado do Espírito Santo comete um pecado gravíssimo. Aqui, ou esse menino está preso, vamos usar a expressão preso, internado, preso, ou ele está solto, em meio aberto, em medida socioeducativa de LA ou de PSC. Não há no Estado um regime de semi-liberdade para esses meninos. Quando eu digo que não há, é porque é uma vergonha dizer que há semi-liberdade nesse Estado, que tem mais de 1.000 meninos no sistema, com 12 vagas em Vila Velha e 16 vagas na Serra. Então eu prefiro dizer que não tem. Houveram já várias promessas do IASES de aumentar, de dobrar. Até o final do ano passado eles disseram que dobrariam com certeza as vagas de semi-liberdade, mas até hoje nada aconteceu. Espero que nos próximos meses alguma coisa possa modificar. O fato é que ou o menino está preso ou o menino está solto. Agora analisa comigo. Quando esse menino estava solto, ele estava envolvido com o quê? A maioria deles estavam envolvidos com tráfico de drogas. Ele pode ter sido pego por outro delito, por porte de arma, por assalto, por homicídio, por qualquer outra coisa. Porém, esse menino está envolvido com tráfico. Quando ele é apreendido e vai para a internação, quem vocês acham que ajuda a mãe desse menino? A EBPC? A Fundação Batista? Não. Quem que ajuda? São os meninos, os parceiros dele ajudam a família. Quando a mãe vai visitar, quem banca passagem, lanchinho, tudo que ela vai levar para esse menino lá dentro da internação são os meninos. Então, ele está preso, a galera está fortalecendo com ele. Quando ele sai, ele passa para uma semi-liberdade? Não. Ele vai direto para onde? Para a casa dele, para a comunidade dele. Uma vez por semana ele vai no CREAS. Ele volta para casa com um vínculo com o tráfico enorme. Por isso os 80% de reincidência. A semi-liberdade daria a ele a chance de estar de segunda a sexta numa unidade, sendo monitorado, sendo incentivado, sendo capacitado, passando por curso de profissionalização, sendo monitorado por uma pedagoga naquilo que ele vai fazer na escola e por aí vai. Irmãos, a situação não é boa. Próximo. E aí, Isaías, no texto que lemos lá, ele toma ciência de quem é Deus, ele toma ciência de quem ele é, e ele toma ciência do contexto que o cerca. Mas ele não só toma ciência, ele dá uma resposta prática àquilo que ele está percebendo.
indo na direção de resolver aquilo que estava ao alcance dele, no contexto na época dele. E ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Isaías deu uma resposta prática. Eu preciso fazer alguma coisa com o que está acontecendo no meu tempo. Nós precisamos dar uma resposta a Deus. Nós precisamos dar uma resposta prática enquanto família e BPC. Nós precisamos fazer algo para interferir nesse contexto caótico que nos cerca. Nós não vamos cruzar os braços, não são as próximas eleições, não são os próximos governantes, não é isso que vai resolver o problema. Nós temos a nossa parcela e nós não podemos transferir para ninguém. Precisamos dizer a Deus: eis-me aqui, envie-me a mim. Próximo. Considerando que é de significativa relevância para a Vitória ter um projeto de média complexidade e que se alinhe com as políticas da criança e do adolescente do município, média complexidade são projetos que trabalham já com os meninos em conflito, seja com LA, seja com PSC e por aí vai. E pode passar. Conhecendo este quadro e sendo uma instituição que há 30 anos vem atuando no nosso município como agente de transformação social, Fundação Batista da Praia do Canto chancelou junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente o projeto Vida Ativa, sendo o único projeto que se propõe a trabalhar com este público específico, dando apoio aos CREAs, numa clara resposta a essa grande necessidade em nosso município e em nosso estado. No estado não há um projeto que vá na direção dos meninos em LA. O único foi esse. Irmãos, ninguém quer trabalhar com esses meninos. Todo mundo quer distância desses meninos. Quantos aqui já foram no culto da online comigo? Levanta a mão aí para mim. A galera está toda concentrada lá de cá. Quando nós saímos de lá, nós batemos um papo ali, né? Do lado de fora. A gente entra, quando não se conhece, achando que vai encontrar bandido. Mas quando a gente sai, a gente vê, nós encontramos o que lá dentro? Meninos. Meninos que não têm estrutura familiar, meninos que não têm amor de pai, meninos que não têm direcionamento, meninos que não têm a menor condição de ter uma identidade. Eles são o que disseram que eles são. E esse projeto vem para trabalhar o coração desses meninos acerca da identidade deles. Eles não são aquilo que eles estão fazendo hoje. Eles não são traficantes, eles não são homicidas, eles não são... eles estão isso. E nós, através do poder do Espírito Santo, viabilizado por esse projeto, queridos, precisamos trabalhar no coração desses meninos a verdadeira identidade deles em Deus. Esses meninos são filhos de Deus e são uma bênção. E eles precisam saber disso, porque o que chega aos ouvidos e ao coração deles são outras palavras e outras mensagens. Lucas 10. Nossa. Respondendo a ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí ele começa a contar a história do bom samaritano. Aqui eu só queria destacar para vocês nesse texto, ou acerca desse texto, que esse doutor da lei que está querendo pegar Jesus ali, questionar Jesus, ele caiu do cavalo com a história que Jesus conta, do bom samaritano. Um homem ia pelo caminho e foi pego por salteadores, por bandidos. Nessa, o que aconteceu? Ele ficou sem nada, roubaram tudo dele e o deixaram semi-morto. Primeiro passa quem? Um sacerdote. Passou o quê? Passou de largo. Depois passa quem? Um levita. Passou de largo também. E depois vem quem? Samaritano. E o que o samaritano fez? Para, acolhe, atende, enfaixa suas feridas, põe óleo
naquelas feridas, põe no seu cavalo e o leva para cuidar dele, paga a estalagem onde ele ia ficar e diz: olha, deixa ele aí e eu estou indo embora, mas se ele gastar mais alguma coisa eu pago por isso. A gente precisa aprender algumas coisas com essa história. Pode passar o próximo. Primeira coisa, filosofias em evidência nessa história. Primeira filosofia dos salteadores ou dos ladrões: o que é seu é meu. Essa é a filosofia do ladrão. Segunda filosofia do sacerdote e do levita: o que é meu é meu. É meu. Ele não atendeu aquele indivíduo. Ele podia ter atendido? Podia, mas o que é meu. Ele foi embora, satisfeito com as coisinhas dele. E tem a filosofia do samaritano: o que é meu é seu. Porque amor precisa ser praticado. Religiosidade não necessariamente significa, em algum momento, bondade. E aí vem, ainda que zeloso no cumprimento da lei, o sacerdote e o levita humilham o amor de Deus. O benfeitor é um herege, ou considerado como herege, né? O samaritano pelos judeus é excluído por definição do direito de ser o próximo de um judeu. Errado tanto na doutrina quanto na prática da religião. Era assim que ele era visto. E foi esse indivíduo que Jesus usa como exemplo de bondade e de amor prático, indo na direção do necessitado. Religiosidade nem sempre significa bondade. Nosso próximo pode ser alguém fora do nosso grupo, raça ou religião, que era o que estava acontecendo naquele exato momento. O amor real requer sacrifício, como de Cristo em Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lá, próximo. Um pouco sobre a Fundação Batista da Praia do Canto. Pode passar. Motivação e clima de harmonia. Irmãos, a Fundação está num momento maravilhoso. O pessoal tem trabalhado motivado, o clima é de harmonia. A gente está num momento especial da equipe, de todo mundo que está trabalhando lá. Culto com a equipe toda semana. Essa semana nós começaríamos na quarta, mas fizemos na quinta-feira, na hora do almoço, uma vez por semana. Entrada da planta para legalização da área. A Ana Cláudia e o Alexandre têm nos ajudado nisso muito, para a gente estar fazendo essa legalização da área lá, em termos de planta e tudo mais, na prefeitura. Escritura pública de propriedade, o Roberto Castelo nos ajudou demais a conseguirmos, isso já está nas nossas mãos. A planta do gás e dos bombeiros, para nós conseguirmos o nosso alvará definitivo. Tem um casal de bombeiros aqui da igreja que está nos abençoando também nessa área, que eu não sei quem são, o Jairo que os conhece melhor, mas que estão realmente nos abençoando em relação a isso daqui. Pode passar. Precisamos fazer lá calçada cidadã, acessibilidade. As duas quadras vão ser mexidas, vai ser feita uma quadra de areia, e a quadra que vocês viram na foto anterior, a quadra coberta, ela vai ser fechada nas laterais, iluminada e colocado a cesta de basquete. E drenagem e pavimentação daquela área, nós temos uma reunião essa semana, dia 29, para resolvermos isso. Conseguimos a renovação do PET agora. Cursos profissionalizantes, nosso amigo Ademar, que está ali, faz um excelente trabalho nessa área, com muita competência, com muita dedicação, e temos vários cursos em andamento. Atendimento médico, já há mais de 20 anos temos a parceria com a UFSC e Scan, e o Brincart, que foi renovado, que vai apenas, então, somente até o final de 2015, e encerra o Brincart. Não, pode voltar. 2 emendas parlamentares em andamento, uma para nós adquirirmos um carro e uma outra para equipamentos e tal. E proteção dos muros e quadra. Proteção dos muros e quadra, pode passar a próxima foto. Esse cantinho aqui, atrás da quadra, nós precisamos colocar concertina. Por quê? Nós temos tido algumas dificuldades com os traficantes de lá. Eles pulavam esse muro, e aqui era o depósito de droga deles, era o esconderijo de drogas deles. Drogas, armas. E há 2 semanas atrás eu encontrei atrás dessas telhas que vocês estão vendo ali embaixo, por trás das telhas, uma mochila preta com mais de 200 pinos. Sabe aquele que você vê na televisão, aqueles pinos de cocaína?
um pininho transparente que eles põem cocaína, mais de 200 pinos daquele. Ora, chora, jejua. Não só para, ora, chora e jejua, mas Neemias move céus e terras para conseguir madeira, para conseguir carta de autorização, para conseguir todos os recursos possíveis para que aquele projeto fosse executado, porque foi um projeto que nasceu no coração de Deus. Irmãos, 45 projetos foram chancelados agora para 2015. Dos 45 projetos chancelados no Concave, só um projeto vai na direção desses meninos, que é o nosso. A gente está para resolver um problema essa semana por causa de uma mentira. Uma mentira muito deslavada, maldosa, está nos prejudicando em relação à obtenção de um recurso vindo do Itaú. Interferiu muito numa votação que não nos olhem por isso, a gente está tentando reverter, mas uma mentira, coisa diabólica. Então, 45 projetos, um só vai na direção desses meninos. Todos os outros, não que eles não façam coisas relevantes, porque fazem. Eu só estou dizendo, em relação a esse público, todos os outros, como o levita e como o sacerdote, passaram de largo em relação a essa dificuldade, a esse problema. Nós, enquanto família IBPC, precisamos ser a resposta de Deus para esse tempo em relação a isso que está acontecendo lá. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser os instrumentos que vão chegar ao coração desses meninos e mostrar para eles que eles não são aquilo que disseram que eles são, mas eles são bênção de Deus, filhos de Deus. A vida deles vai mudar e nós vamos conseguir salvar muitas pessoas nesse lugar que nós precisamos construir muito rápido. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Nós não devemos terminar esse nosso momento apenas orando. Devemos terminar agindo. Nossa fundação tem muitas coisas a realizar. Eu acredito que a nossa fundação é um instrumento, é um braço que torna relevante a nossa igreja, o nosso templo. Você é membro da nossa igreja? Você já procurou saber? Já sentou com o Celso alguma vez? Já olhou o orçamento da nossa igreja? Quanto é que custa para essa igreja fazer cada culto dominical? Você tem ideia de quanto custa? Nós estamos aqui assentados nesses bancos, com ar-condicionado, com tudo que a gente tem. Essa semana eu li um material sobre uma igreja que foi, um templo que foi inaugurado no Rio de Janeiro, e só as cadeiras foram todas importadas e custaram 22 milhões de reais. Eu conheço igrejas que o aluguel de onde elas estão algumas chegam a custar quase 400 mil reais por mês. Eu não acho que uma igreja não precise ter o seu lugar, o seu templo, para se reunir, para ensinar, para trazer pessoas. Mas eu acho que se a única condição da igreja for ter o seu templo, e ela não puder fazer mais nada, então ela não deve ter o seu templo. Porque o templo de uma igreja não é o que de mais importante ela tem, mas é ela mesma. Eu acredito que nossa igreja pode ter o seu templo e pode ir muito além desse templo. Eu acredito que nós, se juntarmos forças, e cada um de nós der um pouco mais de si do que tem, nós vamos responder todas as necessidades que estão colocadas aí. Vocês viram mais ou menos os números? 22, 27, somando ali tudo, vai dar ali entre 80 mil reais, mais ou menos. Que conta alta, né?
Você sabe quanto é que a nossa igreja arrecada mensalmente dízimos e ofertas? E olha que há muitos irmãos na nossa igreja que ainda não entenderam o seu papel no dízimo e na oferta da nossa igreja. Nossa igreja arrecada em torno de 160 a 170 mil reais. Despesas, fundação, uma série de coisas. Significa que, contando somente com os irmãos que hoje entregam seus dízimos e ofertas, somente nós que fazemos isso. Se nós acrescentarmos ao que já fazemos 50%, a gente tem uma arrecadação de todo o valor necessário para custear tudo aquilo que foi colocado ali. E eu acredito que em algum lugar a gente tem isso para tirar. Estava fazendo as minhas contas ali. Em algum lugar do meu orçamento, eu posso, nesse mês, tirar 50% a mais e entregar como oferta para a fundação. E ajudar a resolver isso. Eu queria desafiar você a fazer a mesma coisa. Mas eu queria desafiar mais. Por que você, que não tem entregue seus dízimos e ofertas, não tem feito isso? O que está impedindo você de fazer? Eu queria desafiar você a ser fiel nesse compromisso com a nossa igreja. Eu entendo que quando a gente faz parte de uma igreja, serve a Deus nessa igreja, a gente precisa entender como nosso do coração tudo que essa igreja tenciona fazer. Ao ponto de, se a gente não concorda com o que está sendo feito, a gente tem que ir lá e conversar e discutir, brigar. Se formos vencidos, vamos cooperar, fomos vencidos, mas eu estou participando. Mas o que não podemos fazer é ver a banda passar e a gente ficar ao largo. Não podemos fazer isso. Eu gostaria que não terminássemos este mês que termina no próximo, termina hoje, né, como domingo, termina na próxima quinta-feira, dia 31. Que nós não terminássemos esse mês sem ter os recursos que a gente precisa para poder resolver isso. Nós precisamos, o que o pastor Cláudio citou a respeito do projeto que a gente tem que resolver essa semana, numa das reuniões do CONCAV, em que o nosso projeto estava já selecionado, uma pessoa que nem faz parte se levantou e disse que o Itaú Social tinha uma regra e que não beneficiava a mesma instituição 2 anos seguidos. Com base nessa informação, o projeto da fundação foi tirado. O pastor Cláudio saiu para poder checar a informação e descobriu que é mentira. Voltou e tentou reverter. Esses conselhos têm uma muito boa intenção, mas muitas vezes as políticas que regem esse conselho, as atitudes das pessoas desvirtuam completamente da finalidade que ele tem. Então a fundação acabou com o seu projeto retirado. Preparamos um recurso, enviamos, o recurso foi negado. Então agora estamos tentando uma conversa, chamar a presidente desse conselho e ter uma conversa para ouvir face a face. Vem cá, nós não estamos lutando pela fundação, embora a gente vá lutar pela fundação sempre. Nós estamos lutando pelo município, porque o município precisa desse projeto. Por que vocês estão tomando essa atitude? Tentar uma conversa para ver se resolve. Eu acho difícil, mas vamos tentar resolver. Agora, irmãos, nós podemos fazer mais do que nós estamos fazendo. Eu sei que a nossa igreja, nós estamos lutando hoje para nós nos recuperarmos sobre várias questões financeiras. Temos algum recurso em reserva financeira. Irmãos, se nós não respondermos isso com a nossa oferta, o nosso dízimo, eu já adianto para os irmãos que eu vou levar para o conselho da igreja, para nós pegarmos toda a nossa reserva financeira e usarmos para isso. Porque eu não me sinto em paz de saber que a nossa igreja está fazendo uma reserva financeira para, em caso de problema, ter dinheiro, e nós já temos um problema que são meninos aí para serem ajudados e a gente não fazer nada. Mas eu acredito que nós não precisamos fazer isso. Eu acredito que nós podemos responder a isso e muito mais. Se cada irmão dessa igreja começar a ser fiel ao seu dízimo e à sua oferta,
acabou, a gente vai parar de ficar fazendo pedidos extras aqui, porque vamos ter recursos para tudo. Mas nós temos que ser fiéis. E se você, meu irmão, você não tem clareza do que essa igreja realiza, olha, sinceramente, eu transito aí com pastores, não nos eventos de pastores, mas em conversas. Eu não conheço hoje, no nosso estado, uma igreja que tem no seu quadro um pastor com as especializações que o pastor Cláudio tem, que conhece também esse ambiente e serve nessa área como a nossa igreja tem. Eu não encontrei ainda aqui uma igreja que olhe para a situação social e sirva a essa situação como nós temos lutado para fazer. Nós temos muita coisa para resolver. Dinheiro é a coisa menor que a gente precisa. Nós temos muitas frentes para resolver. Nós precisamos de gente que dedique tempo, gente que chega e fala assim, ó, eu vou dedicar 3 horas para a fundação por semana, me dá esse assunto que ele é meu, eu vou lutar por esse assunto. Vou gastar o meu tempo, vou andar para lá e para cá, vou conversar com pessoas, esse é o meu assunto e eu vou trabalhar pela fundação desse assunto. Você não tem ideia de quantas oportunidades e quantas possibilidades, mas falta gente, além de faltar recursos. Eu queria saber se você concorda comigo nisso. Se você concorda com isso, você acredita que nós podemos responder a isso? Você aceita o desafio de, naquilo que você já tem feito como oferta e dízimo, você acrescentar 50% do que você tem feito? Se para vocês o seu orçamento é muito além do possível, não faça. Acrescente 10%, acrescente 20%. Mas, certamente entre nós, alguns ou muitos de nós, podem não apenas acrescentar 50%, podem acrescentar 100%, podem dobrar aquilo que tem feito, pelo menos nesse mês. E se nós fizermos isso, nós vamos responder. Vamos fazer? Vamos colocar a mão no nosso bolso e vamos pagar um pouquinho dessa conta? Vamos servir nisso? Vamos cortar uma comprinha aí do próximo mês? Vamos tirar um jantar fora de casa, um lanche? Vamos fazer alguma coisa? E vamos responder? Pode falar, Jacques. Pastor Cláudio me falava que dá uma ideia para ele. Acho que ninguém vai te ouvir, não. Eu também me emociono com essas questões e eu acho que nós devemos fazer mais. Podemos fazer. Claro que não somente eu, mas vários irmãos aqui podem. E eu me incluo nesses irmãos que podem fazer. Com muito prazer e muita alegria no coração. Eu acho que nós poderíamos ter uma solução rápida. A minha ideia, sugestão, outros irmãos podem ter melhor ideia do que eu. Mas se 20 irmãos apenas se dispor durante 5 meses a dar R$1.000 por mês para esse objetivo, nós teríamos R$100.000, que daria para pagar essa despesa. Obviamente, se no primeiro momento nós daremos R$20.000 por mês, 20 pessoas, a igreja poderia fazer o adiantamento e durante 5 meses recuperaria o caixa da igreja. É a minha proposta e eu me incluo nesses 20 irmãos que podem ajudar nesse propósito aí. Muito bem-vindo, mas eu quero a cooperação, irmãos, de todos.